Ok, pessoal. Vamos continuar, então, estudando o bom e velho espanhol. Vamos falar hoje, gente, sobre o uso de lo, tá bem? Que é um dos grandes problemas para nós falantes de português. E você vai descobrir por quê. Usos de lo. Pois bem, só de olhar, você tem ideia do que significa lo? Ah, óbvio que eu sei que você sabe. Lo significa o e ponto. Só que aí você pode pensar, ué, professor, mas não tem o el, que também significa o? Sim, é verdade. Só que aquele el, lembra, é um artigo para ser usado antes de um substantivo. E o lo? Pois bem, 3 funções para o uso de lo. Vamos começar como o uso de lo enquanto artigo definido. Reparem agora, neutro. Para que o lo possa ter nome e função de artigo definido neutro, somente antes de, 2 pontos, a adjetivos. Vamos lá o exemplo. Reparem. Me gustou lo bello de tu casa. Reparem, usei o lo antes de bello, que, claro, você sabe, significa belo. Qual a tradução dessa frase? Eu gostei do belo da tua casa. Tá, essa é a tradução. Mas o que quer dizer essa frase? Por que eu usei o lo antes do adjetivo belo? Quero que você pense um minutinho e me diga, qual é o belo da tua casa para você? Pois bem, para minha casa, o belo da minha casa é o quintal que eu tenho em casa, a piscina lá do fundo, muitas vezes a varanda, enfim, o belo da minha casa pode ser qualquer coisa, como o belo da sua casa pode ser o quintal, a cozinha, o seu quarto, a sala. Por quê? Porque eu estou perguntando sobre a beleza da sua casa. Qual é a beleza da sua casa? Bom, como você sabe, beleza é abstração, é um conceito abstrato. Então, eu estou usando lo antes de belo para transformar este adjetivo em uma abstração. Ou seja, o lo aqui está fazendo que lo bello se refira a beleza. Tá bem? Além desse exemplo, vamos pensar mais um outro exemplo. No me gusta lo dulce. Repare, usei o lo antes de dulce. Tradução da frase, eu não gosto de doce. Mas aí você vai pensar, ué, professor, mas a palavra doce não é um substantivo? Bom, igual ao português. Você vai lá passear com a namorada, com o namorado, que beijinho doce você tem. É um adjetivo, não é verdade? Ah, você sai do cinema, aí a namorada ou o namorado fala, amor, vamos comer um doce de goiaba? Aí é um substantivo. E aqui? Eu não gosto de doce. De qual doce que eu não gosto? Você vai falar assim, de goiaba, de morango, de abacaxi, de genipapo, enfim. O que eu não gosto são das coisas doces. Então, o lo, antes de um adjetivo substantivo, faz referência à coletividade. O que eu não gosto são das coisas
doces. Então, eu uso lo antes de um adjetivo para transformar o adjetivo em uma abstração ou para indicar a coletividade contida naquele adjetivo substantivo. Tá bem? Isso usando lo antes de adjetivos. Também posso usar lo antes de advérbios, que é um outro conceito que vamos estudar no devido tempo. Reparem agora. Viste lo tarde que llegó Maria? Lo antes de tarde. Pois bem, a Maria devia ter voltado para casa, saiu com as amigas, devia ter voltado para casa por volta da meia-noite. Mas aí, estava boa conversa, estava boa balada, e ela chegou em casa por volta das 15 para as 7 da manhã. E aí o pai olha e diz para a esposa, ¿viste lo tarde que Maria chegou? Este lo tarde significa o quê? Que ela chegou tarde ou que ela chegou muito tarde? Lembre, ela deveria ter voltado para casa meia-noite, pegou 15 para as 7. Lo tarde quer dizer muito tarde. Por quê? O lo, antes do advérbio, aumenta, intensifica o significado do advérbio. Ou seja, ela chegou muito tarde. Então, posso usar lo antes de adjetivos, onde vai transformar o adjetivo em uma abstração ou indicar a coletividade. Posso também usar lo antes de advérbios, quando vai aumentar, intensificar o significado do advérbio. São 3 funções que o lo tem, e o primeiro como artigo neutro. Agora vou mostrar a vocês como o lo desempenha a função de pronome relativo neutro. Neste momento, antes de que ou qual. Vejam o que faço aquele senhor com lo que hablaba es mi padre. Usei um lo que. Primeiro exemplo. Vou colocar mais outro. El coche con lo que viajamos está abollado, significa amassado. Reparem, usei um lo que. Vamos pensar então. Me digam, a ideia é a que ou a quem o que está se referindo. Tá bem? Então reparem, aquele senhor com lo que hablaba es mi padre. Este lo que está se referindo ao senhor que é o meu pai. Concordam? Embaixo, el coche con lo que viajamos está abollado. El coche, o carro, com o que viajamos. Ou seja, esse lo que se refere ao
carro. Então, eu estou dizendo que o lo desempenha a função de pronome relativo neutro quando? Antes de que e antes de qual. Nos dois exemplos eu usei que. Mas a pergunta é, será que nos mesmos exemplos eu posso usar qual? Aquele senhor com o qual hablava es mi padre. Sim, posso. Não mudou nada. El coche con lo qual viajamos está molhado. O local se refere ao carro? Também é a mesma ideia. Ou seja, tanto lo que como lo qual estão se referindo a algo mencionado. No primeiro exemplo, é uma pessoa. No segundo exemplo, é um objeto. Que isto quer dizer? Que lo que, atuando como pronome relativo neutro, lo pode referir-se a uma pessoa ou a um objeto. Tá bem? Mas bem, então, vamos seguir para a última função que o lo desempenha. Primeira, como artigo neutro. Segunda, como pronome relativo neutro. E agora, uma extremamente interessante, que é a função de 3. Pronome pessoal de complemento. Tá bem? Como pronome pessoal de complemento é a função mais interessante, por quê? 3 aspectos. Somente antes de. Verbo. E também depois de verbo no infinitivo, gerúndio ou imperativo. Tá bem? Mas vou só dar os exemplos, porque no devido momento vamos estudar pronomes pessoais de complemento. Tá bem? Então, repare. Exemplo número 1. No sé donde está José. Pues necesito encontrá-lo. Reparem que o lo está depois do verbo, o verbo está no infinitivo e o lo está se referindo a que ou a quem? Ao José. Correto? Outro exemplo. Quero ir a Cancún, mas não sei se poderei hacerlo. Reparem, o lo depois do verbo. E agora? Quero ir a Cancún, mas não sei se poderei hacerlo. O que é que eu não sei se poderei fazê-lo? Eu não sei se eu poderei ir a Cancún. Não é verdade? Então,
neste momento aqui, o lo está referindo-se a ir a Cancún, certo? Então, vamos pensar mais um exemplo. Vamos para o outro lado, para que eu possa dar um outro exemplo para vocês. Tudo bem? Agora, vamos pensar no lo enquanto pronome pessoal de complemento. Já referiu-se a uma pessoa, já referiu-se a uma ação. Agora vamos referir-se a um objeto. Terceiro exemplo. Donde está mi coche? Encuéntrelo. Repare, encontre-lo. O lo se refere ao carro, referindo-se ao objeto. Então, por que eu disse que o uso de lo, no último momento, como pronome pessoal de complemento, é o mais bacana? Porque ele pode referir-se a uma pessoa, pode referir-se a um objeto, pode referir-se a uma ação. O mais importante sobre o lo é que ele não pode ser usado antes de um substantivo, em hipótese alguma. Você vai usar o lo antes de um adjetivo ou antes de um advérbio. Neste momento, o lo estará desempenhando a função de artigo definido neutro. Poderá usá-lo antes de que ou antes de qual. Neste momento, o lo estará desempenhando a função de pronome relativo neutro. Poderá também usar o lo antes de um verbo ou depois de um verbo. E nesse momento, o lo estará desempenhando a função de pronome pessoal de complemento. E pela última vez, em hipótese alguma, poderá utilizar o lo antes de um substantivo. Antes do substantivo masculino singular, você usa ele e não lo. Claro para vocês? Entenderam? Ok. Vamos fazer um exercício, então, para ver se compreenderam a ideia. Bem fácil, bem simples. É só a gente acompanhar o enunciado e não vai ter problema. Tá bem? Reparem. El dinero no cae del cielo. Tanto que você está vendo aqui, ó. El dinero. Dinheiro é dinheiro. Masculino singular, eu usei el. Cuesta ganar. Por isso, hay que sacar, completar com os espaços. Com lo, com le, com lo e le, com le e le ou com se e se. Vamos lá. O dinheiro não cai do céu. Custa ganhar o dinheiro, não é verdade? Então, cuesta ganar lo. Então, aqui, eu primeiro vou escrever lo. Por isso, hay que sacar lo, o máximo partido. Ué, mas tirar o dinheiro? Tirar o dinheiro de onde? Não é verdade? Então, por isso, hay que sacar de quem? Do dinheiro o máximo proveito. Então, por isso, hay que sacar le, el máximo partido. Qual opção? Lo e le. Letra C é a opção certa para essa utilização. Tudo bem? Claro para vocês? Beleza, então. Um abraço, pessoal. Até outro dia.